Bom dia por mais uma vez aos nossos irmãos, aos nossos queridos amigos que nos acompanham. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Estamos ainda por mais uma semana reunidos desta forma diferenciada. Nós aqui, apenas num grupo pequeníssimo, os irmãos nos seus lares, para juntos adorarmos ao Senhor. Já se passam quase 3 meses que nós não podemos estar no mesmo ajuntamento para desfrutar da comunhão e do amor fraternal entre os irmãos. Vamos orar, meus irmãos, vamos clamar que Deus nos dê o quanto antes a oportunidade de voltarmos a estar juntos. Que Deus manifeste a sua graça, a sua bondade para este momento tão difícil que nós vivemos. E nós vamos então orar neste momento, pedir que o Senhor nos abençoe, orar em favor deste nosso momento de adoração, em favor daqueles que nos ouvem, nos assistem, para que a palavra do Senhor fale também aos seus corações. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Deus maravilhoso, Deus amoroso, Deus justo, Deus eterno, nós queremos render graças ao Senhor, render graças ao Pai Santo, pela bondade que mesmo em meio às dificuldades, às preocupações, o Senhor tem manifestado para com as nossas vidas. Obrigado, Deus bendito, porque ainda que seja fora da normalidade, nós temos assim o privilégio de adorar ao Senhor, de poder, ó Pai Santo, cantar hinos de adoração ao Senhor, ler a Tua palavra, estudá-la, e assim fazer esta transmissão para ensino e aprendizado dos nossos irmãos, Pai. Muito obrigado, ó Deus querido, mas que o Senhor traga de volta o quanto antes para nós este momento da adoração coletiva, do ajuntamento do povo de Deus em um só lugar, Deus. Dar-nos, ó Deus, de volta a alegria do ajuntamento o quanto antes, Pai. Nos abençoe neste momento, fala conosco por meio da leitura, dos hinos, da palavra estudada ao Pai. Abençoe a vida dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos e outros que estarão assim neste momento também, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como de costume, vamos dar continuidade, louvando ao Senhor, cantando 2 hinos para adoração ao nosso Salvador Jesus Cristo. E após estes hinos nós vamos ler e estudar a palavra do Senhor. Vamos louvar a Cristo. Graça e paz, irmãos. Vamos cantar o cântico 385 do cantor cristão Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, se louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja
seja o nosso Deus e Pai exaltado. Para sempre, ó, exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vamos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Vamos adorar o Senhor com o cântico 390, Nada Falta. De Jesus a doce voz ouvi o pecador, aceitei de coração Jesus, meu Salvador. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Retidão em mim não há, por graça salvo sou, devo tudo a meu Senhor, pois já me resgatou. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Por Jesus eu tenho paz e gozo seu favor, nada que me faltará, com Cristo meu Senhor. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por este grande privilégio de cantarmos hinos de adoração ao Senhor. Nós vamos neste momento ler e estudar a palavra de Deus, e no dia de hoje nós vamos pausar a exposição da carta do apóstolo Pedro apenas por este domingo e vamos estudar um pouco no Salmo de número 19. Então você abre comigo aí o Salmo de número 19 e vamos estudá-lo tanto agora pela manhã quanto à noite neste Salmo. Salmo de número 19. Nós vamos inicialmente ler os versículos de 1 a 10 neste momento. À noite estudaremos os restantes. Salmo 19, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve som algum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo.
Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o desfiar dos favos. Nós lemos os versículos de 1 a 10, mas o nosso propósito é estudar os versículos de 7 a 10 apenas, tá? Seria um texto muito longo para essa exposição, então vamos focar nos versículos de 7 a 10 para estudarmos nesta manhã. No entanto, os versículos anteriores de 1 a 6 deixa bem claro que este é um salmo a respeito da palavra de Deus também. Naqueles versículos podemos assim ver como Deus se revela por meio da criação. Mas nós sabemos, meus irmãos, que esta revelação de Deus por meio da criação não é suficiente para salvar nenhum pecador. Embora, como ensina o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, esta revelação, que teologicamente chamamos de revelação geral, ela é suficiente para tornar o pecador indesculpável dos seus pecados diante de Deus e merecedores, assim, do juízo de Deus. Mas não é suficiente para salvar o pecador. Não é suficiente porque, embora revele algum conhecimento de Deus, embora proclame a glória de Deus, não traz ao ouvido e ao coração do pecador as boas novas do Evangelho. Nada falam a respeito da obra redentora de Jesus Cristo, nada fala a respeito da pecaminosidade do coração humano e da sua situação de perdido diante de Deus. Então, sim, os versículos de 1 a 6 mostram como Deus se revela por meio da criação, mas essa revelação não é suficiente para salvar um pecador. Por isso que o Salmo prossegue, trazendo para nós aquilo que teologicamente chamamos de uma revelação especial, a revelação que Deus dá de si mesmo através da palavra de Deus. Já esta revelação, ela é suficiente, ela é eficiente para salvar o pecador. Porque ela anuncia o Evangelho, ela anuncia as boas novas da salvação, os propósitos salvíficos de Deus para o seu povo escolhido. É justamente sobre isso que nós vamos aprender nesta manhã. A maneira como Deus usa a palavra para cumprir os seus propósitos salvadores na vida do seu povo eleito. Nos versículos de 7 a 10, expressões como lei, testemunho, mandamento e preceitos apontam para as Escrituras. E a junção destes termos mostra como Deus aplica a sua vontade por meio da sua palavra revelada ao coração daquele que crê ou que vai crer. Dessa forma, olharemos estes versos de forma bem prática e vamos desenvolver a seguinte ideia. A palavra de Deus é suficiente para alcançar os propósitos salvíficos de Deus na vida do seu povo. O pastor John MacArthur, em uma de suas obras, a qual não me recordo o nome neste momento, disse que neste Salmo, de número 19, contém uma das mais claras demonstrações da suficiência da palavra de Deus contida nas Escrituras. E é por isso que nós afirmamos que a palavra de Deus é suficiente para alcançar os seus propósitos salvíficos na vida do seu povo. E eu quero ressaltar no texto 3 evidências da suficiência da palavra de Deus em alcançar esses propósitos divinos.
A primeira evidência é a seguinte: a palavra do Senhor, a palavra de Deus é suficiente porque ela restaura a alma. Versículo 7, você vai poder acompanhar isso comigo. Como que Davi coloca aqui essa restauração, esse revigorar da alma, que aponta para nós também para a restauração espiritual da alma de um pecador, para o renovar, o dar vida à alma de um pecador que está morta por causa dos seus pecados. Veja em primeiro lugar então, que essa palavra de Deus é suficiente para restaurar a alma, porque ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Há uma perfeição em Deus. E se a palavra é a palavra de Deus, não poderíamos esperar outra coisa senão que ela também fosse perfeita, livres de erros, livre de qualquer impureza. Ela é perfeita porque ela é palavra de Deus para nós, meus irmãos. E por ser desta maneira, ela tem a eficácia, ela tem o poder de restaurar a alma de um pecador, de avivar esta alma morta pelo pecado. Mas veja, seguindo aí comigo, que a palavra de Deus ela é suficiente para restaurar a alma, porque além de perfeita, ela é fiel. O testemunho do Senhor é fiel, o testemunho do Senhor é a própria palavra de Deus, é os preceitos de Deus contidos nas Escrituras. É fiel, é digno de confiança. É isso que Paulo, por exemplo, escreve ensina quando escreve ao jovem Timóteo, que a palavra de Deus ela é digna de toda a aceitação, que ela é fiel, que nós podemos confiar naquilo que está contido nela. E é com essa perspectiva que o pecador chega a Cristo. É com essa perspectiva, é com essa convicção em mente que o pecador se convence do quão pecador ele é, do quão perdido ele está e o quanto necessitado ele está da restauração que vem de Deus. Digno de aceitação, fiel de toda a aceitação, é a palavra de Deus, é as boas novas do Evangelho, de que Cristo morreu para salvar os pecadores, dentre os quais estamos nós. Então, quando a palavra de Deus afirma que você é pecador, quando a palavra de Deus testemunha que só há salvação em Cristo Jesus, quando a palavra de Deus afirma que você precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo, porque caso contrário você vai para o inferno, creia nesta palavra, porque ela é fiel, ela é digna de aceitação. Então somente alguém que se entrega à fidelidade dessa palavra é que tem a sua alma restaurada, é que tem a sua própria vida restaurada, ou conforme uma linguagem que temos usado na primeira carta de Pedro, é tão somente assim que alguém é regenerado, é feito nova criatura. Acontece a regeneração da alma. Você, pecador, precisa crer na fidelidade desta palavra de Deus. Você, irmão em Cristo, precisa crer na fidelidade desta palavra, nas promessas desta palavra, nas instruções, nas exortações, nas admoestações que ela traz para a sua vida, e precisa se render, se curvar diante dos seus ensinos. Mas veja ainda comigo, que a palavra de Deus é suficiente para restaurar a alma, porque ela dá sabedoria aos simples. E dá sabedoria aos simples. Poderia dizer que esta sabedoria, entre estes aspectos de sabedoria, podemos destacar o mais importante de todos, que é aquela sabedoria, que é aquele discernimento de ir a Cristo Jesus, de se arrepender dos seus pecados, de ver em Cristo Jesus a única salvação para a sua vida. Então a palavra que dá sabedoria, dá discernimento para a sua vida,
para os simples, para os humildes de coração. Quem são esses humildes? São aqueles que se humilham diante de Cristo, que assumem os seus pecados, que creem no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como nós precisamos da sabedoria que vem da palavra de Deus. Como nós necessitamos de discernimento que vem da palavra de Deus para as nossas vidas, para a nossa vida de santificação, para a nossa obediência à palavra da verdade, para os nossos momentos de lutas, de tribulações, de sofrimentos, de angústias da vida. Como nós precisamos da sabedoria para aplicar os princípios da palavra de Deus ao nosso cotidiano. Como nós necessitamos da sabedoria para continuarmos nessa conduta cristã íntegra. E como você, pecador, precisa desta sabedoria para entender o quanto pecador você é, o quanto você necessita de Cristo Jesus. Para entender a sua real situação diante de Deus. Entender que a sua alma está devastada pelo pecado, que a sua vida está destruída, arruinada pelo pecado, e que só Deus, por meio da palavra, pode restaurar a tua alma, trazendo ao teu conhecimento as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Então, sim, a palavra de Deus é suficiente para cumprir os propósitos de Deus na vida do seu povo. E conforme nós estamos estudando, a primeira evidência desta suficiência é que a palavra de Deus, ela restaura a alma. A segunda evidência é porque a palavra de Deus alegra o coração. Agora nós temos que perguntar, alegra o coração de quem? Evidentemente, alegra o coração dos crentes. Alegra o coração daquele que teve a sua alma restaurada. Alegra o coração da vida daquele que foi salvo, que foi regenerado por meio da fé em Jesus Cristo. A estes, a palavra de Deus traz uma alegria de coração, para o coração. Uma alegria em tempos de crises, como essa que nós vivemos. Porque a palavra de Deus nos traz o descanso no Senhor. Porque a palavra de Deus nos traz as promessas para a vida daqueles que creem. E isso alegra o nosso coração. Porque a palavra de Deus nos traz a convicção da nossa salvação. E isso alegra o nosso coração em tempo de sofrimentos. Então sim, a palavra de Deus é suficiente, é necessária para alegrar o coração, mas é o coração daquele que teve a sua alma restaurada. Porque nós bem sabemos que os demais, que ainda vivem afundados nos seus pecados, que ainda estão com a alma devastada pelo pecado, eles não terão a alegria da palavra de Deus, porque eles não terão Cristo no seu coração. Veja aí o versículo 8 comigo. Em que, em primeiro lugar, essa palavra é suficiente para alegrar o coração, porque ela é justa. Diz aí, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos aqui dizem respeito aos ensinos da palavra de Deus, ao ensinamento do Senhor para a vida dos seus servos. Este ensino, ou estes ensinos, estes preceitos, eles são retos, ou seja, eles são justos, eles são puros, eles são santos. E é por isso que eles alegram o coração daquele que teve a alma restaurada. Por ser retos, estes preceitos visam o nosso bem. Por serem retos, por serem os preceitos do Senhor, estes ensinamentos, eles trazem paz, eles trazem alegria às nossas vidas, por meio das exortações, por meio das promessas. Nós precisamos, meus queridos irmãos, conhecer mais dos ensinos do Senhor. Por exemplo, quão confortante é, quão regozijante é você estudar ali o livro dos Salmos mesmo, alguns Salmos de Davi, e ver como que Deus cuidou de Davi, como que Deus lhe trouxe livramento em muitas situações, como que Deus foi o seu refúgio, a sua fortaleza. Você estudar o livro de Jó e ver como aquele homem sofreu, mas aí você chega no final do livro e vê que Deus esteve presente, cuidando de Jó, tanto no final do livro quanto no início nós podemos ver isto.
São ensinos da palavra de Deus, de como nós devemos lidar com o sofrimento, da alegria que nós podemos encontrar em Deus, quando, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo ensina no Evangelho de João, capítulo 15, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter ânimo, porque Ele venceu o mundo. Quando o Senhor Jesus diz, meus queridos irmãos, que de fato nós iríamos passar por sofrimento, mas que nós deveríamos ter esse bom ânimo, porque o nosso Cristo venceu o mundo. Quando nós vemos o apóstolo Paulo ensinando que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento e ela guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Quando nós lemos a carta ou as cartas de Timóteo e vemos como que o apóstolo Paulo ali, por meio das escrituras, anima aquele jovem, encoraja aquele jovem a permanecer firme em Deus. Quando nós estudamos a carta de Pedro, como estamos fazendo todos os domingos, e vemos como Pedro ensina àqueles irmãos a respeito da doutrina da salvação como uma forma de alegrar o coração daqueles irmãos no meio do sofrimento. Então sim, os ensinos da palavra de Deus são suficientes para alegrar o coração daquele que teve a alma restaurada. Mas em segundo lugar aí comigo, veja que a palavra de Deus é suficiente para alegrar o coração, porque ela é pura. Mais um aspecto dessa perfeição, dessa justiça da palavra de Deus. O mandamento do Senhor é puro. Ou seja, é livre de manchas, é livre de impurezas. E por ser puro, é o melhor para nós. É o melhor de Deus para as nossas vidas. É aquilo que está na palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos da palavra de Deus. É o melhor de Deus para as nossas vidas. São puros e têm como propósito purificar as nossas vidas, purificar a nossa alma, alimentar a nossa alma diante das tribulações da vida. E nós podemos crer nisso. E na verdade nós precisamos crer nisso, que a palavra de Deus ela é pura, ela é livre de erros, ela é livre de manchas, das impurezas deste mundo. E nós então nos entregamos a ela, confiando na sua suficiência, e nós descansamos o coração nela em meio às tribulações. Mas em terceiro lugar comigo neste ponto, observe que a palavra de Deus é suficiente para alegrar o coração, porque ela guia a sua vida, ela ilumina a sua vida. Diz aí o final do verso 8. E ilumina os olhos. A NVT diz que ela ilumina a vida. Mas esta é a ideia. Iluminando os nossos olhos, como que dizendo a palavra de Deus nos guia. Ela nos conduz. Ela nos dá direcionamento em todos os momentos da vida. Está sofrendo? Busque a orientação da palavra de Deus. Vá nas escrituras sagradas. Está passando por um momento de ansiedade? Busque na fonte divina orientações. É a palavra de Deus que guia a nossa vida. É ela que é lâmpada, que é luz para nós. Por isso Davi diz que a palavra de Deus, os preceitos, o mandamento de Deus, a própria palavra de Deus, ela ilumina os nossos olhos. Como que dizendo, ela dá direção na vida de vocês. Quantas vezes nós nos sentimos encurralados pelas circunstâncias? Quantas vezes não sabemos como agir e necessitamos recorrer a esta palavra? Na verdade, devemos sempre recorrer à palavra de Deus. Se você está passando por momentos críticos, momentos de ansiedade, momentos de preocupações, de sofrimento, chorando diante desta pandemia que nós estamos vivendo, venha para a palavra de Deus, creia na suficiência das Escrituras, peça que Deus use as Escrituras para iluminar os seus olhos e dar direção à sua vida, às suas decisões pessoais,
a como cuidar da sua família, a como prover o alimento para o seu lar nesse tempo de crise, a como descansar o coração em Deus nesse tempo de angústia. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela alegra o coração daquele que teve a sua alma restaurada, porque ela é o guia das nossas vidas. Portanto, estamos estudando que a palavra de Deus, ela é suficiente para alcançar os propósitos salvíficos de Deus na vida do seu povo. E isto, então, deve nos levar a 3 convicções. Primeiro, ela é suficiente porque ela restaura a alma, porque ela dá vida ao pecador, porque ela refaz aquela alma que foi quebrada pelo pecado, que foi destruída pelo pecado, ela é refeita em Cristo Jesus. Segundo, a palavra de Deus é suficiente porque ela alegra o coração daquele que teve a alma restaurada, que foi regenerado, que foi salvo em Cristo Jesus. Terceiro, a palavra do Senhor, ela é suficiente porque ela julga retamente. Como nós estudamos no último domingo à noite, Deus, ele é um juiz que julga sem parcialidade, ou seja, imparcialmente, sem favoritismo. E ele faz isso usando a palavra dele. À luz das Escrituras é que ele faz esse julgamento. Veja comigo, os versículos 9 a 10 vão nos ensinar o quanto a palavra de Deus é reta, é justa, no julgamento que ela faz das nossas vidas. Veja então comigo, em primeiro lugar, que o julgamento feito pela palavra de Deus deve causar reverência a nós, reverência a Deus, nossa para com Deus. Deve causar temor no nosso coração, saber que Deus é um justo juiz que julga de forma imparcial e que a base para esse julgamento é a palavra de Deus, diante da qual nenhum pecador pode ficar isento das suas culpas. Isso tem que causar temor e tremor no nosso coração. Saber aí, olha, que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Você tem tido o temor de Deus? Você tem demonstrado reverência, respeito a Deus na sua vida? Ou você tem vivido como se Deus não existisse? Meu querido irmão, querido amigo, tenha muito cuidado em como você está vivendo a sua vida. Saber que Deus é um justo juiz tem que causar temor no seu coração. Porque, conforme a palavra de Deus, horrível coisa é cair nas mãos deste Deus irado, deste justo juiz. Mas, em segundo lugar, veja que o julgamento feito por meio da palavra de Deus, ele é baseado na verdade. E é isso que tem que causar maior temor, maior medo no seu coração. Saber que o juízo de Deus, ele é verdadeiro, que o julgamento de Deus é baseado na verdade. E em qual verdade é que Deus baseia o seu julgamento? Na verdade da palavra dele, dos seus preceitos, dos seus mandamentos, dos seus ensinos, os quais você insistentemente vive em desobedecê-los. Deus trará juízo para os ímpios, e esse juízo será baseado nas verdades da palavra de Deus. Deus traz disciplina para a vida dos seus filhos, e essa disciplina é baseada nas verdades da palavra de Deus. À medida que os seus filhos se desviam do caminho dessa verdade, Deus os traz por meio da disciplina, como um pai que ama o seu filho. Veja o que diz o texto. Os juízos de Deus são verdadeiros e todos igualmente justos. São verdadeiros porque Deus é a verdade. São verdadeiros porque Deus é o padrão máximo e absoluto de verdade. São verdadeiros porque são baseados na verdade absoluta da palavra de Deus. São justos porque Deus é justo. Porque Deus é um juiz que julga sem favoritismo.
que aplica a justiça, que não pode ser subornado, que não pode ser ludibriado. Isso deve causar muito temor no seu coração. Saber que esses juízos de Deus são verdadeiros. Saber que se você não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, um dia esse juízo de Deus será lançado sobre você. Saber que um dia Deus vai te julgar à luz da tua desobediência aos mandamentos presentes na palavra de Deus. Saber que um dia você vai cair nas mãos desse juiz que é justo. Essa palavra do Senhor, ela é suficiente porque ela julga retamente a tudo e a todos. Ela traz para nós esse caráter justo do nosso Deus. Mas veja por fim, em terceiro lugar, que o julgamento feito por meio da palavra de Deus, ela é desejável aos justos. Ela é desejável aos crentes. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o desfilar dos favos. O que é que são mais desejáveis? Mais puro, mais desejáveis do que o ouro, do que o mel, do que o favo? Os juízos de Deus, presentes no versículo anterior. Para quem esses juízos são desejáveis? Evidentemente aqui é para os cristãos. São desejáveis porque visam o seu bem. Ainda quando Deus disciplina o crente, é para o bem dele, é por amor a ele, é para a restauração, é para reavivar a chama da santidade no seu coração. Então, uma oração que nenhum crente faz, mas deveria fazer quando ele está lutando com um pecado, além de pedir a graça de Deus para fortalecer, mas já que ele não tem forças, Senhor, cumpre os teus propósitos em mim, Senhor, ainda que seja por meio da tua disciplina, mas me livra desse pecado. Traga sobre mim a tua disciplina, mas por favor me liberta deste vício. Nós devemos desejar esses juízos de Deus, porque eles visam o nosso bem. E veja como que o texto coloca que ele deve ser desejado. Mais do que o ouro, mas não qualquer ouro. O mais puro de todos. O ouro mais depurado pelo fogo. Quão desejável é o juízo de Deus. Porque ele é baseado na verdade. Porque se nós estivermos vivendo em verdade, não seremos penalizados, porque esse juízo de Deus é justo, e o Senhor irá nos castigar, nos disciplinar na medida que nós merecemos. São mais doces do que o mel. Agora me diga qual o filho que, sendo disciplinado pelo pai, vai dizer que aquela disciplina está sendo doce, está sendo saborosa para ele. Mas assim tem que ser a disciplina de Deus na vida do crente. Doce como mel. Por quê? Porque é para o seu bem. Porque é para a restauração da sua vida, da sua conduta cristã. Então, meus irmãos, sim, nós como cristãos não devemos ter medo do juízo de Deus. Devemos sim ter reverência, ter respeito, temor, mas não medo. Porque para os crentes, esse juízo de Deus é uma demonstração de amor, é uma demonstração do quanto Deus nos ama, e é uma demonstração de que de fato Ele é o nosso Pai. Conforme coloquei o autor de Hebreus, que Deus disciplina a todo filho a quem Ele quer bem. Então, a disciplina para a vida do crente é uma demonstração do amor de Deus. Aqui eu abro um parênteses, para falar um pouco a respeito da postura de muitos cristãos hoje, de muitas igrejas, de alguns membros de igreja, de que a igreja não pode disciplinar, de que a disciplina que a igreja exerce é uma falta de amor para com os seus membros. Para estas pessoas eu quero dizer o seguinte, que é ao contrário, que quando a igreja
disciplina um dos seus membros à luz da palavra de Deus, esta é a maior demonstração de amor que a igreja pode dar pelo seu membro. É discipliná-lo, é corrigi-lo. Assim como um pai demonstra o seu amor pelo filho quando o corrige, quando o disciplina, assim também é Deus, assim também é a igreja para com os seus membros. Fecha parênteses. Portanto, estudamos aqui que a palavra de Deus é suficiente para cumprir, para alcançar os propósitos salvíficos de Deus na vida do seu povo. E isso por 3 evidências presentes nesse texto. Primeiro, a palavra de Deus é suficiente porque ela restaura a alma do pecador. Segundo, a palavra do Senhor é suficiente porque ela alegra o coração daquele que teve a alma restaurada. Nos seus momentos de tristeza, de tribulações, ele encontra alegria na palavra de Deus e no Deus da palavra. Terceiro, a palavra do Senhor é suficiente porque ela julga retamente, ela traz juízo sobre os ímpios, ela traz disciplina sobre os filhos de Deus. Eu quero concluir com 3 aplicações. Primeira aplicação, entenda o seguinte: que a suficiência da palavra de Deus, aquilo que nós tanto argumentamos aqui, se aplica à salvação, santificação e edificação do povo de Deus. É importante que você compreenda isso, que a palavra de Deus é suficiente naquilo que diz respeito aos propósitos de Deus no tocante à salvação, santificação, edificação e glorificação do seu povo. Por exemplo, as escrituras não são suficientes para você aprender a mexer com celulares, com computadores, a montar e desmontar um motor de carro, moto ou algo semelhante. Para isso você precisa fazer um curso, você precisa de um manual, porque a palavra de Deus não vai te ensinar isso. Você não vai aprender a desmontar o motor de um carro lendo as escrituras, tá? Mas você vai aprender qual é a única forma de um pecador ser salvo, por meio das escrituras. Você vai aprender como viver em santidade por meio da palavra de Deus. Você vai aprender em como edificar a sua vida por meio das escrituras. Você vai aprender em como chegar ao glorioso momento da tua glorificação por meio da palavra de Deus. Então é neste sentido que ela é suficiente. Segunda aplicação é a seguinte: de fato, o julgamento de Deus ele deve ser desejável pelos justos, porque visa o seu bem e está baseado na justiça de Cristo que o cobre da ira divina. Tanto a disciplina nesse aspecto temporal que nós vivemos, quanto também o grande dia do juízo, tem que ser um momento ansiado pelo crente. Porque aquele dia, o dia do juízo final, para o crente não vai ser um dia de sofrimento, não vai ser um dia terrível, vai ser um dia de alegria. Quando ele vai ser recompensado pela sua vida de fidelidade, pela sua fé em Cristo Jesus, com o deleite da vida eterna, com os galardões da sua fidelidade a Cristo. Então até mesmo o dia do juízo final é um dia desejável para o crente, mas também este momento de juízo, no sentido de disciplina, também tem que ser desejado pelo crente, porque é para o seu bem-estar, é para a sua santificação. E, meus irmãos, porque esse julgamento de Deus para os salvos está baseado na justiça de Jesus Cristo. Deus nos disciplina baseados na justiça de Cristo. Por isso ele disciplina a nós na medida da sua misericórdia. Ele nos disciplina, mas ele não nos lança sobre nós a ira que ele vai lançar sobre os ímpios, porque ele já lançou sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos cobertos pelo manto da justiça de Jesus Cristo. Terceira e última aplicação. Esta vai para você que, embora já tendo ouvido o Evangelho, talvez esteja ouvindo pela primeira vez agora, mas que ainda não professou
a sua fé em Cristo Jesus, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não teve a sua alma restaurada pela beleza da palavra de Deus em apresentar as boas novas do Evangelho. A estes que estão desprovidos do manto da justiça de Jesus Cristo, eu digo o seguinte: se por um lado o julgamento de Deus é desejável para o crente mais do que o ouro, mais do que o doce do mel e o seu desfilar dos favos, para estes que não têm Cristo no seu coração, que não foram restaurados pelos méritos da justiça de Cristo, eu digo o seguinte: o juízo de Deus, o julgamento de Deus, ele deve ser temido e ele deve ser amedrontador para vocês. Isto porque o juízo de Deus significará receber o derramamento total da ira de Deus sobre você. Esse julgamento que traz alegria para os salvos deve trazer temor e medo, muito medo, para os incrédulos, porque vai significar receber o derramamento da ira de Deus, o castigo pelos seus pecados, a punição por você não ter se arrependido e ter crido em Jesus Cristo como teu Salvador. Então, o clamor que eu posso fazer a você nesta noite: venha para Cristo, nesta manhã, venha para Jesus, confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo. Venha desfrutar desta alegria que há em Deus, que há nos ensinos da palavra de Deus. Venha fazer parte dessa família do nosso grande Criador e Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vivermos à luz da suficiência da palavra dele para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.